Você já se perguntou como uma simples oração pode transformar completamente sua vida? Hoje, vamos explorar juntos o poder extraordinário da oração de Padre Pio, um dos santos mais venerados da história. Através de sua intercessão, milhares de pessoas em todo o mundo já experimentaram curas milagrosas, livramentos e vitórias inesperadas. O que torna essas orações tão especiais? Vamos descobrir o segredo por trás desse poder divino. Padre Pio não era apenas um homem de fé, ele era um verdadeiro canal da graça de Deus. Com sua devoção inabalável e sua conexão profunda com o espiritual, ele recebeu dons que o permitiram interceder diretamente por aqueles que o procuravam em momentos de desespero. As orações que ele ensinava não eram simples palavras, mas verdadeiros instrumentos de cura e transformação. Ao falar com fé e confiança, você também pode abrir portas para o impossível. Oração. Ó querido Padre Pio, intercedei por mim junto ao trono divino. Concedei-me a graça de testemunhar o poder de tua oração em minha vida. Que eu sinta a paz, a cura e a proteção de Deus em todos os momentos. Amém. O poder da oração de Padre Pio é mais do que um religioso, é uma força viva que atua nas nossas necessidades diárias. Muitos dos que rezaram com fé contando curas extraordinárias, desde doenças físicas até problemas emocionais e espirituais. As histórias de milagres atribuídas a ele continuam a inspirar e transformar vidas ao redor do mundo. Quando nos entregamos essas orações, é como se tocássemos a mão de Deus através da intercessão de um santo. Mas como podemos testemunhar esses milagres em nossas próprias vidas? A resposta é na perseverança e no coração aberto. A oração de Padre Pio é um convite para confiar em Deus mesmo nas horas mais difíceis. Quando oramos com toda a nossa alma, confirmamos que Deus tem um plano maior e que, através da intercessão de santos como Padre Pio, esse plano pode se manifestar de forma milagrosa. Oração. Senhor Jesus, por intercessão de Padre Pio, eu clamo por um milagre em minha vida. Que o poder da tua graça atue em todas as minhas dificuldades, trazendo luz onde há escuridão, cura onde há dor e esperança onde há desespero. Amém. Padre Pio acreditava profundamente no poder da oração do rosário. Ele sempre incentivou os fiéis a manterem o rosário em suas mãos e a rezarem com fervor. Para ele, o rosário era uma arma espiritual contra o mal e uma forma poderosa de se conectar diretamente com o céu. Cada operação feita com fé, através do rosário, tem o potencial de mover montanhas, quebrar correntes e abrir portas que antes eram impossíveis de se atravessar. Além disso, a oração não é apenas um pedido de ajuda, mas também um ato de gratidão. Ao agradecermos a Deus pelas vitórias que já recebemos, criamos espaço para receber ainda mais graças. Padre Pio sempre enfatizou a importância de orar com um coração cheio de gratidão, mesmo antes que os milagres se manifestassem. Quando agradecemos, estamos confiantes de que Deus já está trabalhando em nosso favor, mesmo que ainda não possamos ver os resultados. Oração. Deus Todo-Poderoso, obrigado por todas as graças e vitórias que já obtiveram através da intercessão de Padre Pio. Que eu continue a ser abençoado e protegido pelo teu poder. Em cada oração, eu confio que o impossível se tornar possível em tua presença. Para experimentar o poder milagroso da oração do Padre Pio, é fundamental ter fé inabalável. Não importa o tamanho do problema ou da dificuldade, quando colocamos nossa confiança nas mãos de Deus, os milagres acontecem. Assim como tantos outros que testemunharam curas e transformações em suas vidas, você também pode ver o extraordinário se manifestar. Basta acreditar, orar e esperar com o coração aberto. Portanto, se você está passando por um momento difícil, se há algo que parece não ter solução, lembre-se, a oração é a chave que pode abrir as portas dos milagres. Reze com Padre Pio, confie no poder de sua intercessão e prepare-se para ver o sobrenatural acontecer em sua vida. Afinal, o poder milagroso da oração está disponível para todos aqueles que creem. Oração. Querido Padre Pio, ajuda-me a manter minha fé firme, mesmo nos momentos mais sombrios. Que o poder da tua oração me fortaleça e me guie em cada passo do caminho. Que eu seja digno de testemunhar os milagres que Deus tem reservado para mim. A oração do Padre Pio é um caminho de fé que nos ensina a sermos perseverantes, mesmo quando as respostas não chegam imediatamente. O tempo de Deus nem sempre é o nosso tempo,
E Padre Pio sabia disso melhor do que ninguém. Ele nos mostrou que, através da paciência e da devoção, somos capazes de superar qualquer obstáculo. Às vezes, o milagre que esperamos não acontece da maneira como imaginamos, mas Deus nunca nos deixa conceder exatamente o que precisamos, no momento certo. Além de curas físicas, muitas pessoas relatam transformações internas profundas ao se comprometerem com as orações de Padre Pio. A fé cresce, a paz interior aumenta, e até problemas emocionais, como ansiedade e depressão, começam a dissipar-se. Esses efeitos mostram que os milagres não se limitam apenas ao corpo, mas tocam também o espírito e a mente. Padre Pio nos ensina que o verdadeiro milagre começa dentro de nós, quando nos abrimos para a ação de Deus. Oração. Ó Pai Eterno, que a oração de Padre Pio renove meu espírito e minha mente. Que eu encontre em Ti a paz que meu coração busca e a cura que minha alma necessita. Que o milagre do Teu amor opere dentro de mim. Amém. Muitos fiéis também encontraram nas orações do Padre Pio uma fonte de proteção espiritual. Ao recorrer à sua intercessão, sentiram-se protegidos contra forças negativas e influências que tentavam desviar seus caminhos. Padre Pio sempre foi um defensor da proteção divina, mostrando que, com a oração, podemos nos cegar contra qualquer mal. Ele acreditou firmemente no poder de Deus para afastar toda escuridão e trazer luz para as situações mais difíceis. Mas essa proteção não é automática. Ela exige nossa cooperação e nosso comprometimento com a vida de oração. Padre Pio nos lembra que devemos ser constantes em nossa fé, orando todos os dias, mesmo quando não sentimos vontade ou quando os resultados parecem distantes. A proteção vem para aqueles que definem e permanecem firmes, mesmo nas adversidades. Oração. Padre Pio, peço tua intercessão para que eu seja protegido, contra todo o mal. Que a luz de Deus me envolva e me mantenha seguro, sob suas asas. Livra-me de toda tentativa e guia meus passos no caminho da retidão. Outro ponto central nas orações de Padre Pio é o perdão. Ele sabia que o rancor e a mágoa eram barreiras que bloqueavam a ação de Deus em nossas vidas. Padre Pio sempre aconselhava aqueles que buscavam milagres a primeiro buscar o perdão, tanto para si mesmos quanto para os outros. Ele acreditava que, ao perdoarmos, liberaríamos o poder de cura de Deus em nossas vidas, permitindo que as vitórias fluíssem livremente. Assim como o Padre Pio, somos chamados a deixar para trás qualquer ressentimento, reconhecendo que o perdão é uma chave espiritual poderosa. Quando oramos com um coração limpo e sem mágoas, nossa conexão com o divino se fortalece, e os milagres podem se manifestar mais rapidamente. O perdão é um presente que damos a nós mesmos e que abre as portas para a graça divina. Oração. Senhor, assim como o Padre Pio nos ensinou, ajude-me a perdoar. Que eu libere qualquer ressentimento em meu coração e permita que sua graça opere gratuitamente em minha vida. Que o perdão seja a chave que destranca todas as vitórias que tens reservadas para mim. A devoção de Padre Pio à Virgem Maria também é um aspecto essencial de sua espiritualidade. Ele sempre enfatizou a importância de buscar o amparo e a proteção da Mãe Santíssima. Padre Pio acreditava que, ao recorrermos a Maria, nos colocamos sob o manto de sua proteção e recebemos seu auxílio materno nas horas mais difíceis. Ele nunca começava o seu dia sem rezar o rosário, e nos ensinava a fazer o mesmo. Rezar o rosário com fé é como construir uma ponte direta para o céu, onde Maria intercede por nós e apresenta nossas necessidades a seu Filho, Jesus. Para Padre Pio, a intercessão de Maria era uma das formas mais poderosas de receber a graça de Deus. Ele nos lembrava constantemente de que Maria nunca abandonou seus filhos e que, em suas mãos, estamos sempre seguros. Oração. Ó Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, assim como o Padre Pio se confiava a Ti, eu também me coloco sob Teu manto protetor. Intercede por mim junto ao Teu Filho, Jesus, e guia-me no caminho da santidade. Que, por Tua intercessão, eu testemunhe o poder do amor de Deus em minha vida. Padre Pio também nos deixou um exemplo de como lidar com o sofrimento. Ele próprio passou por muitos sofrimentos ao longo de sua vida, tanto físicos quanto espirituais, mas nunca deixou que a dor o afastasse de Deus. Pelo contrário, ele via o sofrimento como uma oportunidade de se unir ainda mais a Cristo, oferecendo suas dores em reparos pelos pecados do mundo.
Esse ensino é profundo e nos desafia a ver nossas próprias dores de uma forma diferente. Quando enfrentamos dificuldades, seja na saúde, nos relacionamentos ou em qualquer área da vida, Padre Pio nos encorajou a não perder a esperança, mas a oferecer essas dificuldades a Deus, confiando que Ele trará um bem maior de todas as situações. O sofrimento, nas mãos de Deus, pode se transformar em um canal de vitórias. Oração. Ó Deus, assim como Padre Pio, ajude-me a suportar os sofrimentos com fé e nunca esperança. Que eu veja em cada dor uma oportunidade de crescer espiritualmente e de me unir ao Teu amor. Que, em todas as dificuldades, eu perca de vista Teu plano maior para mim. Padre Pio também nos ensinou que, para experimentar o poder milagroso da oração, convidamos cultivar uma vida de sacrifícios e entrega. Ele praticou o jejum, a penitência e dedicou longas horas à oração. Para ele, o sacrifício era uma forma de purificação, uma maneira de abrir mais espaço em sua vida para a presença de Deus. Ele nos lembra que, às vezes, precisamos sacrificar o que é mais confortável para nos aproximarmos mais da vontade divina. O sacrifício pode assumir muitas formas. Pode ser renunciar a hábitos que nos afastam de Deus, como o orgulho ou a impaciência. Ou você pode dedicar mais tempo à oração, à meditação ou ao serviço ao próximo. Seja qual for o sacrifício, quando fazemos com o coração aberto, Deus o transforma em uma fonte de vitórias. Oração. Senhor, ajude-me a seguir o exemplo de Padre Pio, oferecendo sacrifícios que me purifiquem e me aproximem de Ti. Que cada renúncia seja um passo em direção à Tua vontade e que, através do sacrifício, eu testemunhe as maravilhas do Teu amor. Em sua vida, Padre Pio também nos ensinou sobre a importância da confissão. Ele passou horas no confessionário, ajudando os fiéis a se reconciliarem com Deus. Ele acreditava que a confissão não era apenas um ato de reclamação, mas um canal poderoso de graça e cura. Ao confessarmos nossos pecados, somos restaurados e fortalecidos espiritualmente, prontos para receber as vitórias de Deus. Para experimentar o poder milagroso da oração de Padre Pio, também somos convidados a nos reconciliar com Deus e com os outros. Quando confessamos nossos erros e buscamos o perdão, nossa alma se torna um terreno fértil para que os milagres aconteçam. O perdão de Deus nos liberta e nos preparamos para receber as graças que Ele tem reservado para nós. Oração. Padre Pio, ajude-me a considerar meus erros e a buscar o perdão de Deus. Que, através do sacramento da confissão, eu encontre a cura e a restauração que minha alma necessita. Que a misericórdia de Deus transforme minha vida e me faça digna de suas vitórias. Por fim, Padre Pio nos ensina que o amor é a base de toda oração poderosa. Sem amor, nossas palavras são vazias, mas quando amamos a Deus e ao próximo, nossas orações se tornam uma verdadeira expressão de fé. Padre Pio vivia um amor profundo por Deus e pelas pessoas, e sua vida foi um testemunho desse amor incondicional. Ele nos chama a amar sem limites, assim como Cristo nos amou, para que nossas orações sejam mais eficazes e cheias de graça. O amor transforma nossas orações em pontes que nos conectam diretamente com o coração de Deus. Quando amamos, Deus age em nós e através de nós, fazendo com que cada pedido seja ouvido e respondido com generosidade. O amor é o maior milagre que podemos experimentar, e através dele, todos os outros milagres se tornam possíveis. Oração. Senhor, que o amor seja a base de todas as minhas orações. Assim como o Padre Pio amo profundamente a Ti e aos outros, que eu também viva esse amor em cada ação e pensamento. Que o poder do amor transforme minha vida e eu aproxime cada vez mais de Sua presença. A vida de Padre Pio foi marcada por uma profunda devoção e sacrifícios, características que o tornaram um exemplo vivo do que é ser um verdadeiro servo de Deus. Ele acreditava que a oração não era apenas uma ferramenta para se aproximar do divino, mas uma forma de viver constantemente na presença de Deus. Padre Pio nos ensinou que a oração deve estar no centro de nossa vida diária. Mesmo nas atividades mais comuns, devemos reservar momentos para nos conectarmos com Deus, pedindo sua orientação, sua proteção e sua graça. Essa conexão constante com o divino é o que transforma nossa vida e nos preparamos para receber os milagres que tanto buscamos. Para Padre Pio, uma oração não era algo que acontecia apenas em momentos de crise, mas uma prática contínua que nos sustentava a todo momento.
Uma das grandes lições de Padre Pio é a importância da disciplina na vida espiritual. Ele era um homem de hábitos rigorosos, dedicando horas do seu dia à oração e à reflexão. Muitas vezes, em nossas vidas agitadas, esquecemos de dedicar tempo suficiente para cultivar nossa espiritualidade. A correria do dia a dia pode facilmente nos afastar desse contato essencial com o divino. No entanto, Padre Pio nos lembra que, para experimentar o poder milagroso da oração, precisamos ser disciplinados e comprometidos. Precisamos criar um espaço em nossa rotina para Deus, assim como fazemos para outras atividades importantes. Não se trata de uma obrigação pesada, mas de uma oportunidade de fortalecer nosso relacionamento com o Criador, permitindo que Ele guie nossos passos. Além da disciplina, Padre Pio ensinou a importância da confiança total em Deus. Muitas vezes, quando oramos, temos expectativas específicas de como Deus deve responder. No entanto, Padre Pio nos mostra que o verdadeiro poder da oração está na nossa capacidade de confiar que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos os seus planos. Ele disse que a fé não consiste em acreditar que Deus faça o que queremos, mas em aceitar que Ele sempre faça o que é certo. Esse nível de confiança é difícil de alcançar, especialmente quando estamos passando por dificuldades, mas é exatamente isso que nos permite testemunhar os milagres. Quando nos entregamos totalmente à vontade de Deus, deixamos de lado nossas preocupações e nos abrimos para receber suas vitórias da maneira que Ele nos escolhe. Padre Pio também enfatizou o poder da intercessão. Ele sabia que, em momentos de fraqueza, às vezes precisamos do apoio espiritual de outros para fortalecer nossas próprias orações. É por isso que ele encorajou as pessoas a pedirem a intercessão dos santos, e claro, da Virgem Maria. A intercessão é uma das formas mais poderosas de oração porque nos conectamos com a comunhão dos santos, aqueles que já estão na presença de Deus. Quando pedimos que os santos orem por nós, não estamos apenas buscando ajuda celestial, mas nos unindo a uma corrente de fé que transcende o tempo e o espaço. Essa rede de intercessores nos fortalece, elevando nossos preces e aumentando nossa esperança. Outro aspecto da oração de Padre Pio era sua simplicidade. Ele não acreditava que a oração-prece fosse algo elaborado ou cheio de formalidades. Ao contrário, ele nos ensinou que as orações mais poderosas são muitas vezes as mais simples, aquelas que vêm diretamente do coração. Às vezes, uma simples palavra ou um pensamento sincero dirigido a Deus pode ser mais eficaz do que longas orações memorizadas. Padre Pio nos encorajou a falar com Deus como falaríamos com um amigo próximo, de forma honesta e aberta. Essa regra em nossas orações cria uma conexão direta com o divino, permitindo que nossos interesses sejam ouvidos de maneira clara e sem barreiras. A humildade também era uma característica fundamental na vida de Padre Pio. Ele sempre reconheceu que todo o poder que demonstrava, seja através de milagres ou curas, vinha diretamente de Deus, e não de suas próprias habilidades. Essa humildade é um grande ensinamento para nós, pois muitas vezes, quando alcançamos conquistas ou vitórias, podemos cair na armadilha do orgulho, acreditando que tudo é fruto de nossos esforços. Padre Pio nos mostra que, ao considerarmos que tudo vem de Deus, nos tornamos mais abertos a novas graças e vitórias. A humildade nos permite ver com clareza que não somos nós quem realizamos milagres, mas sim o poder de Deus que envelhece em nós e através de nós. A paciência era outra virtude que Padre Pio sempre praticava e ensinava. Ele sabia que, muitas vezes, Deus trabalha em nosso favor de formas que não são imediatamente visíveis. Às vezes, passamos por longos períodos de dificuldade antes de testemunharmos o resultado de nossas orações. Padre Pio nos encoraja a sermos pacientes e não desanimarmos quando não vemos uma resposta imediata. Ele acreditou que Deus está sempre ouvindo e respondendo, mesmo que a resposta não seja o que esperamos. O tempo de Deus é perfeito, e a paciência é essencial para permitir que suas vitórias floresçam no momento certo. A fé inabalável de Padre Pio também é um ponto crucial em seus ensinamentos sobre oração. Ele nunca duvidou do poder de Deus, mesmo nas situações mais desesperadoras. Esse tipo de fé é o que nos capacita a continuar orando, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. A fé é o combustível que mantém nossas orações vivas, e Padre Pio nos lembra que, sem fé, a oração perde seu poder.
Quando oramos com confiança, acreditando verdadeiramente que Deus está trabalhando em nosso favor, nos colocamos em uma posição de receber milagres. A fé não é apenas acreditar no que pedimos, mas também acreditar que Deus está sempre conosco, nos sustentando. Outro aspecto importante da vida de Padre Pio foi sua dedicação ao serviço. Ele sabia que a oração não era apenas uma prática individual, mas algo que deveria nos levar a agir em benefício dos outros. A oração verdadeira nos transforma e nos inspira a ser instrumentos de Deus no mundo. Padre Pio passando horas incontáveis ouvindo confissões, aconselhando os necessitados e curando os enfermos. Sua vida foi um testemunho de que a oração deve nos mover para a ação, para que possamos ser uma extensão do amor de Deus na terra. Quando nos dedicamos ao serviço, não apenas experimentamos o poder da oração, mas nos tornamos parte dos milagres que acontecem ao nosso redor. A gratidão também foi um pilar da espiritualidade de Padre Pio. Ele acreditou que, ao expressarmos gratidão por tudo que Deus faz por nós, abrimos ainda mais portas para receber suas vitórias. A gratidão não apenas fortalece nosso relacionamento com Deus, mas também nos ajuda a reconhecer as inúmeras formas como Ele está envolvido em nossa vida. Mesmo nos momentos de sofrimento, Padre Pio nos encoraja a agradecer a Deus, porque, muitas vezes, é através dessas dificuldades que experimentamos o maior crescimento espiritual. A gratidão transforma nossa visão e nos permite ver os milagres que já estão acontecendo, mesmo antes de recebermos a resposta final. A vida de oração de Padre Pio também foi uma vida de entrega. Ele entregou todas as suas preocupações, medos e preocupações nas mãos de Deus, confiando plenamente em suas circunstâncias. Essa entrega é algo que também devemos praticar. Muitas vezes, nos apegamos aos nossos problemas, tentando resolver tudo com nossas próprias forças, mas Padre Pio nos ensina que a verdadeira liberdade vem quando deixamos tudo aos cuidados de Deus. A entrega não significa desistir, mas sim confiar que Deus não está no controle de todas as coisas e que Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Quando entregamos nossos fardos a Deus, nos libertamos do peso das preocupações e abrimos espaço para que Ele esteja em nossas vidas. A conexão de Padre Pio com o sobrenatural é outro aspecto fascinante de sua vida. Ele teve visões e foi visitado por seu anjo da guarda com frequência. Esses encontros espirituais eram parte natural de sua vida de oração, e ele nos ensina que, quando estamos profundamente conectados com Deus, também podemos experimentar essas manifestações espirituais. Embora nem todos tenhamos visões ou encontros sobrenaturais, Padre Pio nos mostra que a oração nos coloca em uma sintonia espiritual que nos permite sentir a presença de Deus de maneiras sutis e poderosas. Essa conexão com o divino é algo que podemos cultivar em nossa própria vida de oração, permitindo que Deus se revele a nós de formas que talvez nem imaginemos. Por fim, Padre Pio nos lembra da importância de permanecermos fiéis à nossa jornada espiritual, independentemente dos desafios que enfrentamos. A vida não é fácil, e até mesmo grandes santos como Padre Pio passaram por dificuldades imensas. No entanto, ele nunca perdeu a fé, nunca deixou de orar e nunca deixou de acreditar que Deus estava com ele. Esse exemplo de perseverança é algo que todos podemos aplicar em nossas vidas. A caminhada espiritual é uma maratona, não uma corrida rápida. É preciso paciência, persistência e uma fé constante para continuar avançando, mesmo quando as situações parecem interessantes. Em resumo, Padre Pio nos ensina que o poder milagroso da oração não é algo reservado apenas a alguns poucos, mas está disponível para aqueles que desejam viver uma vida de fé, humildade, serviço e confiança em Deus. Ao seguirmos seu exemplo e integrarmos esses princípios em nossas próprias vidas, podemos experimentar a transformação que ele nos prometeu, uma vida cheia de paz, propósito e, claro, milagres. A devoção de Padre Pio à oração é além das palavras. Ele vivia cada dia como uma oração contínua, transformando suas ações em uma verdadeira oferenda a Deus. Para ele, o simples ato de ajudar o próximo, ouvir confissões ou até mesmo suportar o sofrimento com paciência eram formas de oração. Esse exemplo nos mostra que uma oração não precisa se limitar a momentos específicos do dia. Ela pode estar presente em tudo o que fazemos, desde nossas interações com outras pessoas até a maneira como lidamos com as adversidades.
Quando entendemos a vida dessa forma, cada gesto se torna uma oportunidade de nos conectarmos com o divino e de testemunhar o poder de Deus em nossas vidas. Além disso, Padre Pio era conhecido por sua compaixão com os doentes e necessitados. Ele acreditava que Deus se manifestava de maneira especial através do sofrimento e que, ao ajudar os mais vulneráveis, estávamos nos aproximando de Cristo. Quando oramos, especialmente em momentos de dor ou dificuldades, temos a chance de nos reunir com a misericórdia divina e oferecer nosso próprio dor como um sacrifício a Deus. Essa atitude nos dá forças para enfrentar os desafios e também nos abre para o poder curativo da oração. Como o Padre Pio demonstrou, a verdadeira força não vem da ausência de sofrimento, mas da maneira como enfrentamos com fé e perseverança. A confiança do Padre Pio no poder da oração era tão grande que ele frequentemente encorajava aqueles ao seu redor a perseverar, mesmo quando as respostas às desculpas não chegarem. Ele acreditava que o silêncio de Deus não era uma ausência, mas um momento de preparação para algo maior. Em nossa jornada de fé, podemos nos sentir tentados a desistir, especialmente quando enfrentamos longos períodos de espera. No entanto, o exemplo de Padre Pio nos inspira a continuar orando, sabendo que Deus está sempre presente e ativo, mesmo quando não podemos ver os resultados imediatos. Esse tipo de fé nos ensina a ter paciência e a confiança de que o tempo de Deus é perfeito. Outro aspecto importante da vida de Padre Pio foi sua devoção ao sacramento da confissão. Ele passou horas ouvindo as confissões de oração, ajudando-os a se reconciliarem com Deus. Padre Pio através da confissão como uma poderosa forma de oração, onde o fiel se abriu completamente à misericórdia de Deus. Ele acreditava que a verdadeira cura espiritual começava com o sincero arrependimento e a confissão de nossos pecados. Quando nos aproximamos de Deus com um coração arrependido, abrimos as portas para que Ele opere milagres em nossa vida. Padre Pio nos lembra da importância de manter nossa alma limpa e em paz, para que possamos estar plenamente abertos às graças divinas. A devoção ao Santo Rosário também foi central na vida de Padre Pio. Ele acreditava que essa oração mariana tinha um poder especial para aproximar a fidelidade de Deus. O rosário era sua arma contra as forças do mal, uma fonte constante de força e proteção. Assim como Padre Pio, convém-nos apegar a essa prática, sabendo que, através da intercessão da Virgem Maria, nossos pedidos são ouvidos com ainda mais intensidade. Ao rezar o rosário, não estamos apenas pedindo por nós mesmos, mas também intercedendo por aqueles que amamos, e até por aqueles que nem conhecemos, ampliando ainda mais o alcance de nossas orações. O silêncio era outra prática espiritual útil para Padre Pio. Em um mundo tão agitado, ele nos ensina a importância de encontrar momentos de quietude para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, estamos tão ocupados com nossas preocupações e desejos que esquecemos de parar e ouvir o que Deus tem a nos dizer. Padre Pio acreditava que, no silêncio da oração, poderíamos ouvir as respostas de Deus de maneira mais clara e profunda. Ele nos convida a criar espaço em nossas vidas para esse silêncio, onde nossa alma pode encontrar descanso e renovação, permitindo que a paz divina nos preencha por completo. Além do silêncio, a perseverança era uma virtude fundamental no caminho espiritual de Padre Pio. Ele sabia que uma vida de oração exige esforço contínuo e dedicação. A perseverança na oração é o que nos permite atravessar os momentos de desânimo e dúvida. Padre Pio nos ensina que, mesmo quando tudo parece difícil e sem solução, devemos continuar firmes em nossa fé, pois é através da perseverança que alcançamos as maiores graças. A oração perseverante é uma demonstração de nossa confiança total em Deus e em suas providências. Quanto mais perseveramos, mais profundamente experimentamos o poder da oração em nossas vidas. A caridade era outro valor central para Padre Pio. Ele acreditava que a oração verdadeira sempre deveria ser acompanhada por ações de amor ao próximo. Para ele, a fé sem obras era incompleta. Sua vida foi um exemplo de como a oração deve nos transformar em agentes do amor de Deus na terra. Ele nos ensina que, ao estender a mão para ajudar aqueles que precisam, também estamos orando. Cada ato de espera é uma oração silenciosa que chega ao coração de Deus. Quando alinhamos nossa oração com ações concretas de caridade, fortalecemos nosso testemunho cristão e nos tornamos canais da graça divina. Padre Pio também conhecia a importância da esperança. Ele sabia que, em meio às dificuldades, era fácil perder a esperança e cair no desespero.
No entanto, ele sempre nos lembrava que a oração mantém viva a chama da esperança, mesmo nas situações mais escuras. A esperança nos dá a força para continuar, para acreditar que dias melhores virão, e que Deus nunca nos abandona. Padre Pio nos ensina que, com a oração, podemos renovar nossa esperança diariamente, confiando que Deus tem um plano maior para nossas vidas, mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho à frente. E para finalizar, quero agradecer a todos vocês por terem acompanhado até aqui, por estarem abertos a aprender e refletir sobre o poder milagroso da oração de Padre Pio. Se essa mensagem tocou o seu coração e você acredita que pode fazer a diferença em sua vida, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé e inspirar sua caminhada espiritual. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe cada um de vocês.